Pessoal, sejam bem-vindos ao curso de MySQL básico, né? Nós vamos aprender sobre banco de dados utilizando o banco de dados MySQL. Então vamos começar aqui. Introdução, né? Hoje em dia, nas nossas vidas, nós temos gigantesco banco de dados, né? Temos banco de dados lá no banco com a nossa conta bancária, temos banco de dados onde está mapeado todas as ruas, todos os endereços. Então hoje em dia nós temos banco de dados para tudo, né? Nesse mundo atual. E na nova economia, nessa nova economia tudo é conectado, tudo é online, né? Tudo é delivery, né? Então está mudando a forma da gente fazer negócio, né? Então essa nova economia, onde eu posso chamar um carro por aplicativo, um Uber, um 99 Táxi ou outro aplicativo, é possível porque existem bancos de dados onde estão catalogados todas as ruas, todos os endereços. Como todos os endereços estão no banco de dados, o veículo por aplicativo, né, consegue levar o passageiro de um endereço até outro, né? Com comodidade. Quando eu pego um táxi, às vezes até esqueço de indicar certinho o caminho para o motorista, porque a gente já acostumou tanto com o carro por aplicativo que você coloca o endereço e através do GPS que está utilizando um banco de dados, o carro chega lá no destino e usando a melhor rota, o melhor caminho, fugindo do trânsito e etc, né? Hoje também você consegue transferir dinheiro instantaneamente para uma pessoa, mesmo à noite, de madrugada, final de semana, porque tudo isso é possível através de banco de dados, porque as contas estão cadastradas, no Banco Central tem todas as contas, né, todos os CPF, você consegue saber para que banco, né, você bate o CPF lá da pessoa, a chave Pix, ou o telefone, ou a chave aleatória, você consegue transferir dinheiro instantaneamente para qualquer pessoa. Por quê? Existem grandes bancos de dados que possibilitam este trabalho. Eu lembro na década de 80, eu ia com meu pai no banco BCN, aqui na cidade de Suzano, para sacar. Ele ia lá sacar o dinheiro, o pessoal abria lá um armário, pegava uma ficha para ver o saldo dele, era tudo manual, né? Na época. Então você não conseguia sacar dinheiro em outra agência que não fosse a sua, só conseguisse uma agência ligasse para outra, né? Hoje não, hoje está tudo mais fácil, tudo online, né? Então toda essa modernidade, né? Deu carro por aplicativo, fazer compra por aplicativo de comida, a comida chega lá na minha casa, poder transferir dinheiro instantaneamente, poder assistir filme online, tudo isso é possível porque eu tenho grandes bancos de dados, eu tenho informações, né, centralizadas em algum servidor, na nuvem, em algum lugar, que possibilita toda essa modernidade da nossa vida atual, ok? Vamos lá, continuar aqui. O que é banco de dados, né? Banco de dados é uma estrutura computacional, né, que permite armazenar dados, né, grande volume de dados, né, em um servidor dentro da empresa, num servidor na tua casa que você pode ter, né? Hoje em dia está na moda o que? Na nuvem, né? Em vez de você ter um servidor, uma puta estrutura, uma grande estrutura dentro da sua empresa, você contrata um serviço nessas grandes empresas, como Amazon, como Oracle, como IBM, algum data center, né? Que ele vai ter os servidores, vai ter backup, vai ter toda a estrutura, redundância de dados, caso pegue fogo, aconteça um desastre, está gravado em 2 lugares diferentes do mundo, ou 2 ou 3 lugares, né? Eles têm estrutura para fazer backup. Então, toda a estrutura moderna, ao invés de você ter essa estrutura na sua empresa, na sua casa, você contrata e coloca o que a gente chama na nuvem, né? Em uma empresa que presta esse tipo de serviço. Você contrata e paga esse serviço, né? Acaba barateando o custo, né? Para manter toda a estrutura você precisa ter um DBA, precisa ter analista de rede, precisa ter analista de infraestrutura, você precisa ter toda uma equipe para cuidar desse banco de dados, né? Quando você contrata um serviço na nuvem, você pode ter seu DBA, que DBA é o responsável pelo banco de dados, né? O cara especialista em banco de dados, mas você tem todo o suporte da empresa que você contratou para manter o seu banco de dados na nuvem, né? Então, o banco de dados normalmente fica num lugar que a gente chama SGDB ou DBMS, né, que é o Sistema de Gerenciamento de banco de dados, né? Então você tem uma estrutura computacional, cada banco de dados vai ter uma estrutura um pouco diferente, né? Um servidor pode ser na web, um servidor local, que vai estar instalado seu banco de dados, dentro do banco de dados vai ter suas tabelas, né? Onde vai ter os clientes, os fornecedores, os produtos,
e assim por diante, né? Conforme você necessite de cada tipo de tabela, né? Os estados, as cidades, os países, você vai ter todos os cadastros. Cada tipo de cadastro dentro de uma tabela, dentro do seu banco de dados, ok? Vamos avançar mais um pouco. Agora a linguagem SQL. A linguagem SQL é a linguagem que a gente utiliza mais de 90% dos bancos de dados, tá? Então essa linguagem SQL é uma linguagem quase universal. Você vai usar, por exemplo, Oracle, usa SQL, vai usar MySQL, usa a linguagem SQL, SQL Server, usa SQL, PostgreSQL, usa MariaDB, usa. Então a maioria dos bancos de dados existentes hoje utilizam a linguagem SQL. O que é a linguagem? É uma linguagem de consulta estruturada, tá? Essa linguagem ela foi desenvolvida inicialmente em 1970 pela IBM e outras grandes empresas como Oracle, Microsoft adotaram ela como padrão. Então a linguagem SQL é uma linguagem padrão para você trabalhar com um banco de dados, tá? Você aprendendo aqui os comandos, eu quero consultar select, insert para inserir, delete, update, os comandos que você aprender aqui no MySQL se aplica às outras linguagens. Você vai conseguir utilizá-lo no Oracle, no SQL Server, no PostgreSQL, no MariaDB e assim por diante. Você conseguir trabalhar no SQLite, vai conseguir trabalhar com a linguagem SQL em outros bancos de dados, ok? Algumas funções de data mudam de um banco de dados para o outro, mas são poucas coisas, né? Os comandos básicos são idênticos, são iguais, tá? Você aprendendo bem o MySQL, você tira de letra consegue trabalhar de qualquer outro banco de dados, utilizando a linguagem de consulta estruturada que é o SQL. Vamos falar agora sobre o banco de dados que nós vamos aprender no curso, que é o banco de dados MySQL, né? Hoje, na internet, boa parte de tudo que está construído está usando o banco de dados MySQL e uma linguagem que era bastante utilizada também, PHP, tá? O MySQL é muito utilizado, né? Ele foi criado pela MySQL AB, né, em 1995, né? Depois a Sun Microsystems comprou ele e depois, em 2010, a Oracle comprou o banco de dados MySQL. Hoje o banco de dados MySQL é da Oracle também. A Oracle tem um banco de dados principal que é o Oracle, né? Ela adquiriu o MySQL, que era um dos mais utilizados no mundo, né? Então hoje ele é da Oracle, né? Então a Oracle até um certo limite de dados, ela libera o MySQL gratuitamente, né? A equipe que criou o MySQL criaram outro banco de dados que é totalmente compatível com o MySQL, que é o MariaDB, tá? Então a equipe que criou o MySQL criou o MariaDB, né? Ele tem toda a compatibilidade com o MySQL e o pessoal tem trabalhado e gostado muito também do MariaDB, né? Então hoje o MySQL é da Oracle, né? E é um banco muito bom também para se trabalhar. Bom, vamos falar agora sobre a ferramenta dbeaver, né? O dbeaver é um software de gerenciamento de banco de dados, é uma interface gráfica para você trabalhar, manipular dados de um banco de dados, tá? O dbeaver, nós vamos utilizar ele aqui para o MySQL, serve para o Oracle, SQL Server, SQLite, MariaDB, DB2, Sybase, Teradata, Firebird, para vários outros bancos de dados que você consegue conectar com o dbeaver, né? Então a gente vai utilizar essa ferramenta para manipular, visualizar os dados, uma ferramenta gráfica, né, bonitinha, que eu consigo trabalhar. O MySQL tem um próprio command line, mas é mais simples, né, mais difícil quando erra, de subir, corrigir, né, mas dá para trabalhar legal também. Mas o dbeaver é uma ferramentinha mais visual, mais bonita, mais fácil de você manipular as informações aí do seu banco de dados MySQL. A interface onde nós vamos manipular e trabalhar conectado ao banco de dados MySQL, ou se precisar outro também, como SQLite, né, que cria banco de dados no local, no computador. Se conectar no Oracle, SQL Server, poderia usar também a ferramenta dbeaver, ok? Então vamos lá. Vamos começar agora na prática, tá? Nós vamos acessar aqui a ferramenta dbeaver, né? Então vou acessar aqui o dbeaver e nós vamos começar a trabalhar aqui já direto no banco de dados e vamos já aprender a conectar o dbeaver ao nosso MySQL, ok? Essa conexão precisa fazer uma vez só, não precisa repetir, tá? A conexão entre o dbeaver e o MySQL. Vocês vão lá clica aqui no Windows 11, tá? Se for o Windows 10 também, clica no botão iniciar do Windows aí.
Aí, ó, todos os aplicativos. Aí vou na lista de aplicativo procurar, tá em ordem alfabética. Eu vou procurar o que? Vou procurar o The Beaver, ok? Aqui, ó, The Beaver Community. Ó, The Beaver. Vou clicar aqui, ó, em The Beaver. Então, ó, The Beaver aqui. Vou clicar em The Beaver para ele poder abrir o The Beaver. Tá abrindo, ó, tá vendo? Tá abrindo aqui a tela do The Beaver. Beleza? Só se pedir para atualizar a versão, vocês podem atualizar, tá? Atualizei ontem para 24.1.0, né? Sempre vai ser novas versões, vocês podem ir atualizando. Aqui está o The Beaver, beleza? Sempre vem uma dica, né? Vou fechar. Se pedir para atualizar, vocês podem atualizar também, tá? Como que eu faço agora? Vamos avançar aqui pela apostila, a conexão, tá? Como eu faço a minha conexão do The Beaver com um banco de dados MySQL, tá? Vocês vão ver aqui, ó, em The Beaver, banco de dados, clicar em nova conexão. Vamos fazer aqui, ó, banco de dados, nova conexão, abrir aqui, tá? Vamos avançar pela apostila, tá? Aí aqui, ó, tá mandando eu clicar onde? Em MySQL, que eu vou conectar meu The Beaver com o meu banco de dados MySQL. Então, aqui no The Beaver, vou clicar em MySQL, depois em avançar, ok? Conforme a apostila aqui, que ela vai sugerir para você colocar a senha. Na apostila que eu enviei para vocês, passo a passo da instalação do MySQL, eu sugeri para vocês colocar a senha 123456, tá? Então a senha que você colocou na instalação do MySQL é que você vai usar aqui para conectar. Normalmente eu sugiro 123456 porque as pessoas esquecem a senha e depois não conseguem conectar, tem que desinstalar o MySQL e instalar de novo, né? Então aqui vai colocar a senha, né, que eu estou sugerindo, beleza? Vou colocar aqui, ó, senha 123456, beleza? Aí depois vão ter que clicar aqui, ó, Drive Properties, aqui, as propriedades do driver, tá? Porque se estiver usando SSL na conexão, se você não fizer essa mudança aqui, pode dar problema e não conectar no banco de dados, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó, conforme a apostila, tá vendo? Aqui, ó, Allow Public Retrieval, tá vendo? Ó? Mudar para True aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar aqui, ó. Allow Retrieval, que eu vou trocar o valor para True, para não dar problema na minha conexão, tá? Tem que trocar aqui, ó, Allow Public Key Retrieval, eu alterei para verdadeiro aqui. Aí eu vou clicar aqui em concluir, ou seja, eu já criei a minha conexão entre a ferramenta The Beaver e o banco MySQL aqui, ó, tá vendo? Localhost, porque meu banco de dados está aqui na máquina local. Localhost quer dizer que está na minha própria máquina, no meu próprio computador, tá? Não está no servidor por aí, tá? Tá aqui mesmo, tá local, beleza? Aí vou clicar aqui, ó, ele carregou, tá vendo? Os bancos de dados existentes, ó. Então tá conectado, esse Vzinho quer dizer que conectou com sucesso, sem nenhum problema no meu banco de dados MySQL que está na minha máquina local, tá aqui no localhost, beleza? Então a minha ferramenta The Beaver já está conectado ao meu banco de dados MySQL. Essa tarefa aqui de fazer a conexão entre o The Beaver e o MySQL precisa fazer uma vez só, não precisa fazer essa atividade por diversas vezes, beleza? Então vamos continuar aqui. Pessoal, continuando aqui, tá? Aqui em cima eu posso mudar aqui, ó, clicar aqui, ó, para ter certeza que ele está conectado aqui no... Selecionar aqui, conectado no localhost, né, no meu MySQL que eu acabei de criar a conexão, beleza? Aí aqui eu vou executar agora esse comando aqui da página 12, que é Show Database, tá? Esse comando para mostrar todos bancos de dados existentes aqui no meu servidor local, ou que eu tiver conectado, né, o MySQL, tá vendo? Aqui mostrou os bancos de dados já existentes, né, que já vem quando eu faço a instalação do banco de dados MySQL, tá vendo? Ó, Show Database aqui, mostrou os bancos de dados aqui embaixo, que já existem na minha máquina, tá? Quando que já vem junto com a instalação do banco de dados MySQL, ok? Então, continuando aqui, eu vou criar um banco de dados, né? Esse comando aqui, ó, Create Database, ele serve para criar um novo banco de dados, tá? Então eu falei, crie um banco de dados chamado controle, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, Create Database, tá vendo? Cria um banco de dados chamado controle. Esse banco de dados vamos criar, o banco de dados vamos criar a tabela dentro dele, a tabela de clientes, produto, de vendas, né? Com numeração de vendas, login, que nós vamos utilizar no sistema desse curso, que nós vamos criar o sisteminha comercial, tá? Então já vamos criar o nosso banco de dados aqui. Dentro desse banco de dados nós estamos criando, tá? Chamado controle, poderia ser outro nome. Eu vou colocar as minhas tabelas, tá? Então vou clicar aqui, ó,
Cliquei aqui no executar, aqui ó, ele criou, tá vendo? Criou um banco de dados chamado controle. Se eu vir aqui no localhost, ó, com o botão direito, clicar aqui, ó, escolher atualizar, eu vou vir aqui, ó, em banco de dados, ó, agora tem um banco de dados controle, tá vendo? Ó, criei o banco de dados controle, então já está criado aqui dentro do meu MySQL, tá? Então, dentro desse banco de dados controle que eu acabei de criar, nós vamos criar toda a estrutura do sistema que nós vamos criar durante aqui o nosso curso. Vamos avançar mais um pouco. Bom, no meu banco de dados MySQL eu tenho mais de um banco de dados, né? Que a gente olhou ali, quando eu dei o comando ali, show database, eu vi que tem um banco de dados controle, Sakila, Sys, Word, eu tenho outros bancos de dados, tá? Então aqui, ó, eu estou conectado no banco de dados localhost no Sys, que é o padrão do MySQL, né? Eu quero conectar no meu banco de dados que eu acabei de criar, que é o controle. Como que eu faço? Dou use controle, quer dizer que eu vou trabalhar com o banco de dados controle. Então vou marcar aqui, ó, e vou fazer a execução, ó. Então aqui eu estou na máquina localhost, então agora estou usando o banco de dados controle. Está vendo aqui em cima o nome do banco de dados? Então no máquina local, banco de dados controle. Então eu estou trabalhando agora, estou dentro, tudo que eu fizer, eu vou fazer dentro do banco de dados controle. Então use quer dizer que eu vou usar o banco de dados controle. Então estou na máquina local e usando o banco de dados controle, ok? Vamos avançar mais um pouco. Agora nós vamos falar sobre o que são tabelas, tá? Tabelas são estruturas, né? Dentro do meu banco de dados, onde eu coloco os meus dados, tá? Aqui está um exemplo de uma tabela chamada produtos, tá? Qual que é a estrutura dessa tabela? Eu tenho as linhas, onde cada linha é um registro, tem as informações, né? E eu tenho aqui as colunas, aqui em cima, tá vendo? Código, tipo, descrição, quantidade, custo, preço. É uma tabela para guardar os meus produtos. Então, o banco de dados sempre vai ter essa estrutura, tá? Vai ter a tabela dentro do banco de dados, a tabela vai ter as colunas, que são os campos, e vai ter as linhas, que são os registros, né, que guarda. As tabelas são onde eu guardo as minhas informações dentro do banco de dados, ok? Aí dentro da tabela eu tenho o que eu acabei de falar aqui, eu tenho o nome da tabela, né, eu tenho os campos, as colunas são os campos, tá? Código, tipo, descrição, eu chamo de campos ou colunas, né? Eu tenho os registros ou linhas, onde eu guardo cada produto, ou cada cliente, ou cada país, ou cada estado é uma linha, tá vendo? Ó? Código 1, serviço de entrega, esse código é arroz, esse é o feijão, esse é o açúcar refinado, esse é o óleo de soja. Então eu tenho aqui o código, né, do produto, então cada linha que tem informação é um registro, eu chamo de registro ou linha no banco de dados, ok? Então dessa estrutura sempre a tabela, campos e colunas, ou registro ou linhas, tá? Sempre para apresentar essa estrutura conforme está aqui na página 16. Agora nós vamos falar no banco de dados o que são transações, né? Hoje, na informática moderna, né, nós trabalhamos com controle de transação no banco de dados. O que é o controle de transação, tá? Imagine só que eu vou fazer um Pix, tá? O Pix é um bom exemplo que utiliza controle de transação, tá? Então, eu vou fazer um Pix aqui para o meu pai ou para o meu irmão, tá? Ou para uma irmã minha, sei lá. Aí eu pego aqui no meu aplicativo celular, digito o CPF do meu irmão. Então, através do Pix, os dados que tem no Banco Central, entre os bancos, né, ele vai identificar quem é o meu irmão, tá? O nome dele pela chave Pix, o CPF, o telefone, ou uma chave aleatória. Então, eu vou transferir R$1.000. Então, o que ele vai fazer? Ele já sabe que pelo meu aplicativo quem sou eu, meu CPF, né? Ele vai achar ali a minha conta, vai ver meu saldo, tem R$1.000 disponível? Tem. Aí vai fazer a transferência para a conta em outro banco do meu irmão ou de outra pessoa. Pela chave Pix ele identifica o cliente destino, né, e a conta lá. Então ele vai debitar da minha conta e vai tentar acreditar na conta destino. Se tiver qualquer problema em identificar o cliente ou com o banco lá não conseguir comunicação com o banco destino, a ferramenta Pix ela desfaz a transação, tá? Se der tudo certo, ele efetiva a transação, vai fazer a transferência. Se der qualquer coisa errada, ele desfaz a transação, ou seja, o dinheiro continua na sua conta, né? Antigamente nos sistemas, o que acontecia? Principalmente no TED, no DOC, você fazia ali uma transferência, né? Saía o dinheiro da sua conta e às vezes ficava 2, 3 dias, dava qualquer problema, um CPF errado, um número errado, ficava 2, 3 dias e não achava conta destino para poder alguém identificar lá e mandar voltar o dinheiro para sua conta. Não era instantâneo, né? Na chave Pix, com Pix, você faz a transferência, der tudo certo, vai sair da sua conta. Se não der, já volta instantaneamente para sua conta. Ou seja, tem um controle de transação. Abrir a transação,
Vou tentar fazer todas as tarefas. Deu tudo certo? Efetiva. Deu qualquer coisa errada? Desfaz tudo, ok? A maioria dos RP antigamente não tinha controle de transação. Às vezes eu ia fazer transferência de uma mercadoria da matriz do CD, sem distribuição para a loja, aí emitia nota lá na matriz e a nota não era recebida lá automaticamente na loja, né? Aí você tem a perneta, você tinha uma saída da matriz e não tinha uma entrada, você não tinha uma entrada na loja, aí você ficava com estoque em trânsito, o problema na sua conta contábil ali, porque você teve a saída e você não teve a entrada esperada do outro lado, porque não tinha controle de transação. O sistema fazia parte, se desse qualquer problema, aquela parte era efetivada e o restante não era feito, né? Aí tinha que fazer toda aquela conciliação difícil no final do mês ou no final do ano, aquelas conciliações contábeis, né, para achar essa diferença de coisa que foi feita pela metade pelo sistema. Com controle de transação, não. Se der tudo certo, efetivo. Se der qualquer coisa errada, eu volto atrás. Beleza? Vamos avançar aqui. Bom, eu tenho alguns comandos, tá? Que é o comando commit ou rollback, e o MySQL trabalha com auto commit, tá? Mas dá para mim desligar o auto commit. O que é o commit? Eu vou lá no banco de dados, eu dei, por exemplo, eu vou apagar um cliente lá, eu dou um delete lá para apagar um cliente. Se eu der commit, ele efetiva, ele apaga, ele efetiva a transação, tá? Dei um delete lá para apagar, por exemplo, eu quero apagar 100 clientes e quando eu dei o delete eu vi que apagou 1000. Putz, eu errei. Se eu errei, eu consigo dar rollback e voltar atrás. Então, o rollback ele desfaz a transação e commit efetiva a transação. No banco de dados, quando eu altero, eu dou um delete, principalmente quando eu faço um delete, estou apagando, ele pega aquele dado que estou apagando e joga para uma área chamada área de rollback. Essa área de rollback é como se fosse a lixeira do Windows, fica lá. Se eu der commit, ele vai apagar e já era, beleza? Só se eu voltar backup eu consigo voltar os dados. Agora, se eu der um delete para apagar lá os clientes, se eu der rollback, ele volta atrás, ele não apaga, ele desfaz a transação. Então o commit ele efetiva uma transação e o rollback desfaz uma transação, tá? Normalmente alguns bancos de dados vêm configurado com auto commit. Se tiver com auto commit, você der um delete e já vai apagar de imediato, tá? Se você quiser confirmar, aí você trabalha, desliga o auto commit, né, para não commitar automaticamente, e você pode usar rollback caso você veja que o número de linhas ali não bate com o que você esperava, ok? É para você poder confirmar se está certo ou não, ok? Então commit efetiva a transação e rollback volta atrás na transação. Eu tenho aqui vários tipos de dados, tá? Quando eu crio uma tabela, para cada coluna, código, eu vou falar o tipo de dados, o nome, eu vou falar o tipo de dados, tá? Então eu tenho aqui, ó, tiny int, small int, medium int, int, big int, são campos numéricos, tá? Tá vendo? Ó, se eu usar tiny int, ele vai aceitar o número de 0 a 255. Na verdade, são 255 números, né? Vai ser de menos 128 até 127, tá? Se for small int, vai pegar de menos 32.768 até 32.767. Então, por exemplo, se eu precisar de números até milhões, vou usar medium int. Se é bilhões, int. Se for um número gigantesco, vou usar big int, tá? Ninguém precisa decorar isso, ninguém consegue decorar todos esses números, tá, pessoal? Mas você precisa ter noção do tamanho do campo que você vai usar ali, da informação que você precisa, que tipo de campo você vai usar, tá? Isso aqui vocês consultam na hora de fazer, não precisa decorar, tá? Aí eu tenho aqui para ponto flutuante, que é para quando tem em casa decimal, tá vendo? Ó, tem o float, tem o double, decimal, tá vendo? Ó, cabe números gigantes aqui nesse tipo de dados aqui, que são dados numéricos, tá? Aqui para texto, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, tiny text, que aceita até 255 caracteres, né? Eu tenho um text até 65.353, tem o char até 255, tem o varchar, que a gente usa bastante esse varchar aqui, ó, até 65.565 caracteres, né? Aí vocês vão escolher qual é o tipo de informação que mais se adequa aí ao que você precisa na hora que você vai criar a sua tabela, tá? Eu tenho aqui para no booleano ou binário, né, os tipos, né, que eu posso usar também. Tem tipos aqui para data, tá vendo? Ó, data e hora, timestamp e data e hora também, só para gravar o ano, só para gravar a hora. Eu tenho vários tipos de campos que eu posso, de dados, né, que eu posso utilizar, ok? Mas aqui não precisa decorar, tá, pessoal? Quando for criar a tabela, vem e consulta qual o melhor tipo para o que você espera aí na criação do seu banco de dados, beleza? Então vamos aqui avançar. Nós já criamos nosso banco de dados controle, já colocamos use e controle para trabalhar com o banco de dados controle. Nós vamos criar agora a nossa primeira tabela
de banco de dados, que é a tabela ProdServe. Essa tabela ProdServe é uma tabela para guardar produto e serviço, ok? Então eu vou guardar os produtos e serviços dentro dessa tabela, né, do meu RPzinho, do meu sisteminha que eu vou criar, dentro dessa tabela ProdServe, que tabela ProdServe quer dizer produto e serviço, tá? O que eu estou falando aqui, ó? Cria uma tabela, o comando chamado ProdServe. Nessa tabela vai ter o campo código, o varchar de 13, que é o padrão EA13. Se você olhar qualquer produto na casa de vocês, vão ver aí, aqui no Brasil, que começa com 78 e tem 13 números, tá? Então, para poder guardar o código do produto, varchar quer dizer caractere de 13, e not null que não aceita nulo, ele é obrigatório, tem que ser preenchido. Aí tem o tipo do produto, se é um produto ou um serviço, tá? Varchar de 10, são 10 caracteres, não aceita nulo. Aí eu tenho a descrição aqui, tamanho 60, não aceita nulo. 60 é um padrão bom, tá? Mas dependendo do produto, se pegar um computador Dell, tanto de HD, tanto de memória, dependendo, 60 pode ser pouco, tá? Mas normalmente 60 dá para trabalhar, tá? Se quiser pode colocar 100, por exemplo, aqui aumentar o tamanho da descrição do produto. A quantidade, que é o médio int, tá vendo? Vou pegar aqui, vou olhar aqui, ó, o médio até quanto cabe, ó, tá vendo? O médio cabe até 8.388.608, então bem grande, tá? Dificilmente vai ter 8 milhões de um único produto aí no seu estoque, na sua empresa, tá? Se precisar de um maior que médio, pode usar aqui, ó, tô usando o médio int, pode usar o int ou o big int, tá? Mas normalmente médio int é suficiente, beleza? Então aqui, ó, eu estou usando aqui quantidade médio int. O custo estou usando decimal, que é um valor numérico que aceita decimal. Estou falando um campo decimal com 10 números e 2 casas decimal. Por custo, que é por quanto estou comprando esse produto. O preço é por quanto estou vendendo. Decimal, tamanho 10 de 2, tá? E o que é o primary key? Primary key é a chave da minha tabela, tá? Esse primary key é uma chave única, ou seja, se o código 1 por exemplo, o código 2 é arroz. Então eu vou poder só ter um código 2. No 2 não vai poder ser feijão, não vai poder ser farinha, não vai poder ser óleo, não vai poder ser açúcar, porque o código 2 é o arroz, beleza? Então essa chave única vai ordenar a minha tabela pelo código. Se eu fizer pesquisa pelo código vai ser bem mais rápido, porque está ordenado e não vai, como é primário aqui, a chave primária da minha tabela é o código, que eu coloquei aqui em cima, tá? Ele não vai deixar ter dois códigos repetidos, os códigos vão ser únicos, na minha tabela vai estar ordenado, eu vou conseguir consultar mais rapidamente pelo código, porque ele é a chave da tabela, beleza? A chave primária da minha tabela. Então, vou pegar esse comando aqui, você em casa você digita, tá? Por favor, não copie e cola, tá? Vou pegar esse comando aqui, vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, vou executar, beleza? Então, dentro da minha tabela, do meu banco de dados controle, que eu estou usando aqui, tá vendo? Aqui em cima, eu criei uma tabela chamada ProdServe, ok? Para poder gravar os produtos e serviços. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, no localhost, botão direito, mandar atualizar, tá? Eu clico aqui no controle, tabelas, tá vendo? Eu já tem uma tabela aqui dentro, que é a tabela ProdServe, que eu criei, beleza? Então, aqui, ó, no meu banco de dados controle, eu já criei uma tabela para poder guardar os produtos e serviço, beleza? Vamos avançar mais um pouco aqui. Aqui, ó, eu criei aqui, ó, create table clientes, tá? Então vou criar agora a tabela para gravar os meus clientes, beleza? Então nesse comando aqui, ó, create table clientes, estou criando uma tabela chamada clientes, tá? O código é médio int, que vai ter 8 milhões e pouquinho, né, do código, beleza? Aí aqui, ó, o nome vai ser varchar de 50, cabe até 50 caracteres, not null quer dizer não aceita valor nulo. O telefone cabe até 30 caracteres, não aceita nulo. O e-mail cabe até 50 caracteres, não aceita nulo. A observação até 255 caracteres, beleza? E a observação não tem not null, então posso deixar a observação em branco, porque ela aceita nulo. E a chave primária aqui, que vai ser única, é o código do cliente, tá? Que pode ser o CPF, por exemplo. No código eu posso colocar o CPF do cliente, não é único, tá? Não pode se repetir. Se o Wilson é o CPF, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estou chutando um número aqui, claro que o CPF tem uma validação, tá? Do número. Então esse número é único para o Wilson, beleza? Então cada cliente vai ter seu código único, né? E se eu pesquisar pelo código que pode ser o CPF, vai ser bem mais rápido, porque é a chave da tabela, está ordenado a tabela pelo código, beleza? Então aqui, ó, a tabela clientes, vou clicar aqui, ó, para executar aqui, ó, no executar a instrução aqui, ó, aqui cor de laranja, cliquei, executou aqui com sucesso, tá? Se eu vir aqui, ó, botão do localhost, mandar aqui, ó, atualizar
Aqui, ó, dentro do controle, aqui o controle, tabelas, ó, clientes, e tem o Product Service, aqui é produto, serviço e a tabela para poder gravar os meus clientes, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora aqui, ó, Create Table Auto-Num. Essa aqui é uma tabela que nós vamos criar para gravar as minhas vendas, a numeração das vendas, ok? Para poder não repetir o número de venda. Então vou clicar aqui, ó, Create Table, né? Então vou falar Create Table Auto-Num, nome da tabela. Vai ter o número da venda, então um número gigante, Big Int, tá vendo? E só apenas um campo para guardar o número da última venda, que eu estou no meu do meu RP, do meu sisteminha. E a chave primária é o próprio único campo, que é o número da venda, tá? Então vou clicar aqui, ó, Create Table. Vendo? Criou aqui, ele criou aqui, tá vendo? A minha tabela Auto-Num, para guardar aqui o número da venda, tá? Se eu vir aqui no banco de dados, ó, e mandar atualizar, aqui embaixo o F5, ó, eu tenho 3 tabelas agora aqui, ó, no meu banco de dados controle: Auto-Num, clientes e Product Service. São as 3 tabelas que eu já criei até agora, beleza? Então essa estrutura que nós estamos criando é para o nosso sistema já. Nós estamos preparando já o banco de dados para receber as informações do sistema que nós vamos criar aqui durante o curso. Vamos avançar aqui mais um pouco. Aqui, ó, nós vamos criar agora a tabela cabeçalho das vendas, tá? Que é esse, ó, vendas cabe, ok? Vou jogar aqui no The Beaver, né? Então coloquei aqui. Então o que eu estou falando? Ó, crie uma tabela chamada vendas cabe, onde vai ter o número da venda, beleza? Vai ser um número grande, Big Int, né, o tipo de dados. Código do cliente, médio int, beleza? O campo data e hora, que o timestamp é um tipo de data e hora, tá? Que guarda data e hora. Total da venda, que é decimal, vai ter 10 números e 2 casas decimal. Esse unsigned aqui quer dizer que não aceita número negativo, beleza? E a chave dessa tabela vai ser o número da venda, que vai estar ordenado pelo número da venda, beleza? Então vai ter venda 1, 2, não vai ter duas venda 1, vai ter venda 1, venda 2, venda 3, venda 4, vai estar, aqui vai ter as vendas do meu sistema. Vou marcar aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou executar, beleza? Então criou com sucesso. Se eu vim aqui, ó, botão de direito, atualizar. Então aqui dentro, ó, tem uma tabela Auto-Num, clientes, Product Serve, e tenho vendas cabe, beleza? Então aqui eu tenho a vendas cabe aqui, que eu acabei de criar. Agora nós vamos criar aqui vendas lean, tá? Então aqui, ó, linha para gravar as linhas das vendas, tá? Porque assim, a pessoa vai ter a venda 1 lá no mercado, mas assim, dentro da venda 1 tem mais de uma linha. O cara compra arroz, feijão, óleo, vinagre, açúcar, e assim por diante. Vou ter vários produtos, vou ter várias linhas da minha venda. Então aqui eu vou clicar aqui, vou colocar para criar a linha da venda, tá? Então nessa tabela que eu estou fazendo é só crie uma tabela chamada vendas lean, onde eu vou ter um campo chamado número da venda, que é um número grande, Big Int. Eu vou ter linha da venda, que é um número pequeno, Small Int. O código do produto, que cabe até 13 caracteres. A quantidade é um campo médio. O valor unitário do produto que eu estou vendendo aceita 10, número 2 casas decimal, não aceita negativo. O valor da mercadoria, o que é o valor? O valor é a quantidade, por exemplo, eu estou comprando 10 produtos a R$5, então 10 vezes 5,50. É o valor, que é quantidade vezes valor unitário. É o valor, que é um campo decimal com 2 casas decimal, não aceita negativo. E a chave primária aqui, tá vendo? É número da venda e linha da venda, tá? Por que essa chave primária aqui meu tem 2 campos, tá? Imagina só, estou lá, a venda número 1, beleza? Aí eu coloquei arroz. Venda número 2, feijão. Se minha chave fosse apenas o número da venda, ia dar chave duplicada, porque na minha venda 1, aqui ó, 1 e 1, eu ia ter arroz e feijão, beleza? Então como eu tenho aqui ó, eu tenho aqui ó, a linha venda 1, linha 1 arroz, venda 1, linha 2 feijão. Como eu tenho 2 campos na chave, que é o número da venda e a linha da venda, ó, número da venda, linha da venda, número da venda, linha da venda. Por exemplo aqui ó, venda 1, linha 3, por exemplo, aí eu colocaria aqui, por exemplo, óleo. Então tá vendo, ó, não vai dar chave duplicada, porque eu tenho 2 campos na minha tabela como chave, como primary key, que é o número da venda e a linha da venda, tá? Se eu tiver só o número da venda, eu ia poder colocar só um produto por venda. Imagina, no mercado lá, se eu tivesse só o número da venda, aí o cara comprou arroz, fecha a venda, paga o arroz. Comprou feijão, fecha a venda, paga o feijão. Aí ia ficar um negócio meio maluco, né? Então eu tenho que ter o número da linha da venda para poder ter mais de um produto dentro da minha venda, ok? Então aqui vou executar aqui. Então clica aqui, aqui ó, executei, então, criou com sucesso a linha da venda. Você vem aqui ó, localhost, botão direito, aqui ó, atualizar, tá vendo? Tenho agora a tabela 1, 2, 3, 4, tenho 5 tabelas dentro do meu banco de dados que eu acabei de criar
as tabelas que eu vou usar na construção do meu sistema, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, esse comando aqui da 28, que é o comando aqui, ó, show tables, tá? Esse comando aqui, estou dentro do banco de dados localhost e eu estou dentro do meu banco de dados controle. Quando eu executo esse comando show tables, o que ele faz? Traz todas as tabelas do meu banco de dados, ó. Tabelas do controle, AutoNum, clientes, ProdServe, vendas CAB e vendas NIM. Essas são as tabelas do meu banco de dados, dentro do meu banco de dados controle. Beleza? Então aqui, na aula de hoje nós criamos um banco de dados chamado controle, nós abrimos ele através do comando use e nós criamos as tabelas do nosso sistema através do comando create table. Nós criamos a tabela AutoNum, clientes, ProdServe, vendas CAB e vendas NIM, que são as tabelas, né, que nós vamos trabalhar aí no nosso sistema. Nós vamos criar depois uma tabela de login usando criptografia, né, mas são basicamente essas tabelas que nós vamos utilizar para construir aí nosso sistema comercial, tá? Então a aula de hoje é isso, tá, pessoal? Obrigado, tá? Boa semana para vocês e até a próxima aula.